No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a 60. O pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Olá, eu sou a Nina Lemos e nós estamos com mais um episódio do podcast Não é o Fim do Mundo. E eu tô aqui com a minha amiga, parceira, Jo Halleck, direto do Rio de Janeiro. Pelo menos o ano chegou chegando, né? Cara, eu tô achando que sim, Jo, porque a gente tá um pouco assim. Todo dia eu tava acordando, não é exagero, me perguntando todo dia. Passava na minha cabeça assim, como que as pessoas nos Estados Unidos não estão fazendo nada? Como que as pessoas nos Estados Unidos não estão fazendo nada? Porque, gente, tá meio virando uma ditadura, né? Os Estados Unidos... Sim. E estão atacando outros países, aquela coisa horrorosa que daqui a pouco a gente faz aquele resumo gostoso. E eles estavam paralisados, mas agora parece que eles começaram a agir, né, Jô? Eu acho que isso que essa gente quer, depois de todo o choque do começo do governo do Laranja, as pessoas ficaram ali meio paralisadas, pelo menos o que a gente estava vendo, né? E agora tudo explodiu, né? Ou começou a explodir. Parece que está começando, ainda estou achando que é pouco pro que está acontecendo. Mas o que tem rolado nos últimos dias é um grande ataque a carros Tesla. Ou seja, é uma resistência também meio maluca, porque as pessoas estão atacando carro. É mais umas cenas de um presente distópico, né? Pessoas contra carros. Totalmente distópico, totalmente americano, você não acha? Totalmente. E é claro que não é o carro Tesla por acaso, né? Porque o carro Tesla é do nosso desquerido Elon Musk, né? Pessoas resolveram se insurgir contra carros. Eu não sei se isso vai ser a melhor maneira de fazer uma revolução, mas pelo menos elas estão se mexendo, eu acho. Mas é muito surreal. Porque o que está rolando, se vocês não estão sabendo, tem um movimento chamado Take Down Tesla e vários outros movimentos contra o Tesla. Assim, boicote o Tesla por causa do Elon Musk, né, que é o chefe do governo e está mandando um monte de gente embora e está acabando com programas de inclusão. Ele é um horroroso, um demônio na face da Terra. E as pessoas, em vez de atacarem o demônio ou o governo, estão atacando o carro como símbolo. Então, ter um Tesla virou assim, se você tem um Tesla, você é reaça. A gente odeia o Elon Musk muito antes de todo mundo, muito antes de ser modinha. Antes de ser modinha. Eu nem lembro por quê, porque é um ódio que já faz parte da minha personalidade. Então eu nem lembro por quê. Por que a gente odeia tanto ele, Ju? Porque ele é um ridículo, assim, e eu acho que ele sempre foi dando sinais que ele era um ridículo, e aí, paralelamente, a gente foi vendo o que ele estava fazendo. Eu acho que aquele tweet de 1000 anos atrás do golpe, eu acho que isso que foi a grande chá de revelação, que era para ele ser odiado. O que está acontecendo é que nos últimos dias, de fato, estão acontecendo nos Estados Unidos ataques a carros. Eu dei uma pesquisada aqui, a polícia fala em no mínimo 12 casos, mas eu acho que é mais. E tem todo tipo de loucura, gente. Tem uma mulher que eu achei ela a mais maluca de todas. É uma mulher de uma cidade em Denver, que ela 5 vezes foi na loja Tesla atacar. Ela ia lá, atacava, voltava para casa, ia no outro dia, atacava. Nazi, quebra o vidro. E chegou no grau que ela botou um coquetel Molotov na loja Tesla. Gente, viciada em atacar a Tesla. Viciada em atacar a Tesla, cara. Uma atacadora da Tesla. Compulsiva, serial. Eu acho que a gente devia até dar o nome da heroína, né? Lucy Grace Nelson, de 42 anos. Lucy, estamos com você. Mas não mexemos com coquetel Molotov, gente. Vamos deixar claro. Daqui a pouco aparece polícia. Não temos nada a ver com isso de coquetel Molotov, não. Porque não está podendo falar nada, fazer nada, porque não existe liberdade de expressão nos Estados Unidos. Aí tem um outro caso aqui que eu achei muito maravilhoso. Maravilhoso, não estou falando que eu sou a favor, não, tá? Estou falando maravilhoso no sentido do bizarro. Que em Portland, Oregon, uma pessoa deu 7 tiros em uma concessionária Tesla. Isso é muito surdo de filme apocalíptico com os Estados Unidos. Uma pessoa tem uma arma, aí ela pega a arma, sai com a arma na mão e ataca uma loja de carro. Gente, isso é muito surreal. É muito o Exterminador do Futuro, né? Não, um filme, assim, né? Um cosplay, tipo assim, como quando os carros se rebelarem, as pessoas correndo, tentando lutar contra. As pessoas estão também incendiando
postos de carregamento de carro Tesla. Então tem vários que foram incendiados, assim, tem fotos de vários incendiados. E tem ataques a Cybertrucks da Tesla, que são aqueles caminhões horrorosos, que parecem um tanque de guerra. Aham. Aí as pessoas tacam coisa, escrevem nazi, chamam de swastika car, né, porque é referência ao nazismo, picham nazi. Então as pessoas estão fazendo loucuras. Eu recomendo, quem tiver interesse, a gente posta, né, no nosso Instagram, dá uma olhada nesse site do Tesla Takedown, do Movimento de Ação de Desobediência Civil, que você vê que tem várias manifestações marcadas, assim. E teve uma no final de semana em Nova York, pouca gente, né, Estados Unidos, 300 pessoas, Jô. Melhorem aí, gringos. Na porta da Tesla, no Sorro, ali em Nova York e tal, e teve gente que foi presa, porque também atacaram os carros, jogaram coisas nos carros e tal. Agora, 300 é muito pouco. Mas eu sempre prefiro a gente glorificar os 300 do que dar holofote para todos que não foram. Toda razão. E também, assim, não tô passando pano para americano, que isso é uma coisa que eu nunca vou fazer na minha vida, mas eu acho que pode ter uma coisa também de imigrante com medo. Porque eu sou imigrante na Alemanha, né? Se eu fosse imigrante nos Estados Unidos, eu não iria na manifestação da Tesla, porque eu teria muito medo de ser presa. Porque, de fato, não existe mais democracia naquele lugar, né, Ju? A gente já volta a falar do carro, mas você que está por dentro, aconteceu uma prisão política nos Estados Unidos, né, de ontem para hoje. A gente está gravando na terça-feira. Aconteceu ontem, né, uma prisão política de um estudante que chama Mahmoud Khalil. O Mahmoud, ele é palestino, ele cresceu na Síria como refugiado e depois foi para os Estados Unidos. E ele era, acho que é da Universidade de Colômbia, né? E eu estava lendo uma coisa, que ele nunca fez parte dos acampamentos. Justamente por isso, porque ele sabia que ele seria um alvo fácil, né? Para ser numa eventual repressão. Mas como ele era palestino, acho que muitas vezes ele foi chamado para falar em nome dos palestinos. E ele foi preso para ser deportado, né? Ele tinha green card, ele é casado com uma cidadã americana que está grávida de 8 meses e ele foi preso porque não existe mais liberdade de expressão nem nada, taxado de terrorista, e isso também está gerando, né, novas manifestações, porque é um escândalo. Vamos lembrar aqui que isso é ditadura, né? Porque você prender alguém sem prova pela posição política da pessoa, o Estado democrático não está funcionando. Isso não aconteceu nem no governo Bolsonaro. E o Trump já tinha avisado, né? Ele já tinha falado que isso vale para qualquer coisa, qualquer pessoa que fizer. Falou que estudante, qualquer pessoa que se manifestar, a gente vai prender ou mandar embora. Então eu acho que sim, tem o fato das pessoas estarem com medo de ir para a rua, o que eu acho que eu super entendo. Claro. Eu também teria. Agora é muito louco, né? Porque essas pessoas pregam a liberdade de expressão, né? É muito ridículo, cara. É muito... são Como é que pode? Como é que pode? Né? Eles ficam falando, porque a liberdade de expressão, porque nós defendemos a liberdade de expressão. Cara, a liberdade de expressão não existe na hora que você tem uma posição política que se opõe a eles. Então isso é uma coisa muito absurda. Muito maluca. Mas eu acho bom que quando começam a acontecer essas coisas, esses levantes, de alguma forma também é um sacode para a pessoa que estava ali no sofazão, né? E os franceses que não podiam deixar de fazer isso, achei fofo. Porque lembra, tem uma página no Facebook, eu gosto dos franceses porque qualquer coisa eles vão lá e queimam os carros. Sim. Já queimaram vários Teslas, Jô. Porque foi ficando cafona, né? Não, ficou cafona e tem pessoas que estão se desfazendo dos seus Teslas. A Sheryl Crow, eu não sei falar o nome dela direito também. A Sheryl Crow, por exemplo, ela é uma mulher de esquerda, cantora. Ela fez um vídeo no Instagram que é maravilhoso, vamos repostar também, dela botando o Tesla dela num caminhão e dando tchau pro Tesla com uma musiquinha e falando, não quero esse carro nazi. E ela doou, claro, para instituições. Como não é todo mundo que pode doar o Tesla, porque é caro. Claro. Né? É caríssimo esse carro. Tem pessoas usando um adesivo que eu comprei esse carro antes do Elon ficar maluco. Só que eu discordo, porque ele já era, gente, desculpa. Ele já sempre foi. Eu olhei aqui quando a gente estava falando,
o lance da Bolívia Sim. foi em 2020. Mas a gente já odiava ele antes até. Sim, mas 2020 é muito tempo, gente. Há 5 anos. Mas é que eu lembro que o meu enteado, que hoje tem 22 anos, quando ele era adolescente, tipo 16 anos, 15, ele era super fã do Elon Musk. E eu já tinha muito problema com ele ser fã do Elon Musk nessa época. Mas as pessoas usam cartazes assim, eu também não gosto dele, eu também sou contra, para tentar não ser apedrejado, porque ainda tem isso. Virou meio arriscado andar com Tesla nos Estados Unidos, porque a pessoa vê um Tesla e vê reaça. Aí as pessoas ficam numa revolta popular que pegam o que vê na frente e jogam no Tesla. É muito louco, porque as pessoas estão descarregando a raiva em carro. É muito maluco, gente. Mas eu acho que o Tesla, para o americano, é hoje o que a bandeira do Brasil foi pra gente por muitos anos. Não que a gente tenha queimado a bandeira do Brasil, né, feito isso, mas era uma coisa que dava um asco, né? Outra tendência, que eu vi até um vídeo no TikTok, que era tipo um tutorial, que é de como tirar o símbolo da Tesla do seu carro Tesla. Elas tiram aquele T de Tesla, assim, que tem na frente do carro e colocam, assim, Honda, Volkswagen, colocam uma outra marca para fingir que o carro é de outra marca. Então, assim, não tá fácil para quem tem Tesla, e é legal, não tá fácil para quem trabalha nas lojas Tesla. E uma coisa que eu vi também, que eu achei maravilhoso, espero que não seja montagem, não parece ser, no Twitter, fizeram uma foto do prédio, da sede da Tesla em São Francisco. E aí tem um cartazinho, assim, na janela, bem pequenininho. Quando se aproxima, alguém escreveu, nós também odiamos ele. Amo. Um cartazinho, assim, no papel sulfite, sabe? E ele tá revoltado, ele já deu várias declarações, ele tá sentindo, ele tá falando que ele está sob ataque. E eu vi um vídeo que é muito maravilhoso, que é um cara saiu colocando adesivo dele, fazendo a suposta saudação nazista, em vários Teslas que ele viu estacionado. Aí veio um casal reaça com uma câmera e começaram a fazer, por que você está fazendo isso? Você não pode fazer isso. Isso é propriedade privada. Ele falou, isso é o que eu chamo de liberdade de expressão. É isso, e é uma loucura que daí a coisa começa a dar ruim, onde realmente importa para essa gente, que é o dinheiro, né? Porque tá a bolsa despencando, a Tesla nunca mais vai se recuperar, tudo que a gente... Eles perderam 15% na bolsa. E isso é muito dinheiro, é um dinheiro incalculável para a gente, é a maior perda que eles já sofreram na vida. E as vendas diminuíram 25% na Europa e nos Estados Unidos. Agora, não é muito louco que nesse mundo, né, perto de uma tragédia climática, né, já vivendo várias tragédias climáticas, a base desse podcast é sobre isso, o grande inimigo do momento do mundo é um grande fabricante de carro elétrico. Sim, é maravilhoso. Que é um fascista e que as pessoas estão atacando o carro elétrico. Isso é muito louco. E é muito louco porque eu acho que a coisa da mudança de matriz energética é um super assunto, né? A gente sabe que o mundo tá fudido, só que realmente se criou esse conto de fadas que o carro elétrico é a salvação do planeta. Mas é melhor do que o carro de gasolina, né? Depende. Ninguém sabe ainda, ao final de X anos, com X carros elétricos, o que isso vai ter gerado de custo, digamos assim, custo para o planeta. Entendeu? A gente não tem essa história contada ainda. Né? Por enquanto é uma tese. E acho que tem o grande problema das baterias, do descarte. E uma questão que essa eletricidade vem da onde? Tem o caso clássico de Fernando de Noronha, que eles querem carro elétrico em tudo, só que o carro elétrico vai ser abastecido com um gerador de diesel. Isso não é possível. Entendeu? Por exemplo, se você usa termoelétrica para fazer eletricidade para o carro elétrico, entendeu? De onde vem a eletricidade do seu carro? Tá, mas uma coisa, sendo advogada aqui não do Elon Musk, mas fazendo advogada do carro elétrico. Mas ele vai poluir menos. A emissão dele é muito menor, isso já é uma vantagem. É uma vantagem, só que a bateria, como vai ser esse descarte? As bikes elétricas que eu odeio, com toda a minha energia limpa, é um exemplo disso, porque fica esse bando de playboy, entendeu? Com a sua plaquinha, menos um carro, usando uma bateria. E eu me lembro que uma época, resolvi que eu queria comprar um patinete. Aí eu comecei a pesquisar o patinete, daí vi patinetes elétricos, fiquei fazendo uma grande pesquisa,
E um dia, olhando pela internet, eu vi uma imagem de uma mina no Congo, eu acho que era uma imagem tão aterrorizante da exploração, era tipo uma Serra Pelada 1 milhão de vezes pior. E eu não consegui, eu fiz uma associação de imagem, que eu vejo bike elétrica, me vinha essa imagem, entendeu? Daí, claro que eu desisti do patinete. Tem vários patinetes para alugar, mas eu não sei andar, não. Mas eu acho que tem uma questão que é, as pessoas, elas escolhem uma coisa e saem falando, por exemplo, as pessoas são contra o petróleo, ok. E daí elas saem sendo contra o petróleo e fazendo vista grossa para todo o resto, que a energia eólica, quem mora do lado tá ficando surdo e maluco, ninguém quer saber. Cara, a energia eólica aqui tem muito, aqui na Alemanha, e as pessoas não estão ficando surdas e malucas. Isso eu tenho que falar, do ponto positivo aqui. Porque você vê na estrada, né, tem muito daqueles, como é que é o nome? Cataventos gigantes? Sim, as coisas eólicas, turbinas eólicas. Eu chamo de cataventos. Catavento gigante. Os cataventos gigantes, eles ficam em áreas com vários cataventos gigantes, não tem casa perto, né? Então tem que fazer as coisas, no geral, tem que fazer direito, né? Tem lugares que a praia, outro dia eu li numa praia nos Estados Unidos que você não pode mais nem pisar na praia porque virou puro vidro, porque essas pás das turbinas eólicas vão quebrando, entendeu? Então, assim, tudo tem, não existe isso que tem a energia boazinha, não existe. E não tem solução fácil, né, Jô? E não tem solução fácil. Só que eu acho que uma vez eu vi acho que era uma argentina, eu vou catar isso que eu procurei, eu salvei em algum lugar, falando realmente que, assim, a discussão não é apenas qual é a energia, a discussão é o que fazer com a energia. Porque se a solução, e aí a gente volta para os carros, se a solução é o transporte individual, não é uma solução. Então, se você está falando assim, eu vou mudar a matriz energética e eu acho que assim é melhor e o impacto vai ser menor, mas eu vou construir grande transporte em massa, entendeu? Ônibus, ok. Se é para fazer o seu carro, para você ir lá dentro de você, uma pessoa no seu carro, isso não é uma solução. Pode ser elétrico, pode ser o que for. A não ser você ir pedalando ou ir a pé. Então, eu acho que é importante a gente sempre olhar com desconfiança e aberto para não estar totalmente certo. Porque eu acho que as pessoas hoje, elas criam isso, são o combustível fóssil. E o resto tudo, elas estão ali fingindo normalidade, achando que você ter um carro elétrico é uma coisa... que é uma coisa ecológica, quando na verdade a única coisa verdadeiramente ecológica seria você pegar transporte coletivo. Você tem um pouco de vontade de atacar, não tem? Uma bicicleta elétrica? Poderia, imagina. Você atacaria a Tesla se você estivesse nos Estados Unidos? Só falo isso na presença dos meus advogados, que não existem, então... Eu acho que eu não ia atacar, não, porque eu tenho muito medo de ser presa sempre, assim, sabe? Então eu sou meio covarde. Eu acho que eu colaria adesivo, Jô. Eu acho que a gente colaria adesivo. A gente é mais pacifista, a gente é do adesivo. Uma vez eu colei um adesivo, era na pandemia. Eu amo colar adesivo. E daí eu tava colando adesivos, e eu amo que tem uns postos que eu passo, que tem vários adesivos de várias coisas, entendeu? Tipo assim, meus adesivos em diferentes fases. Momentos da vida. Aí uma vez, eu colei um adesivo contra o Bolsonaro. Era melhor. E aí, eu colei... E daí tinha um idiota. Olha como tudo se conecta. Eu tava parada num sinal perto da minha casa e colei um adesivo fora o Bolsonaro. Num sinalzinho parado. Daí um playboy do Leblon, nem sua bicicleta elétrica, viu que eu colei e ele foi com a bicicleta elétrica, obviamente, mais rápido do que eu, num polícia. Não é possível. Que tava parado ali no cruzamento, aqui perto da minha casa, me denunciar como negócio de patrimônio público. Daí nisso, eu me apavorei, óbvio, entendeu? Sou uma senhora e saí correndo pela rua. Ai, eu tô chorando de rir. Saí correndo, achando que eu ia ser pega.
Porque eu tava colando adesivo no poste do Leblon. Mas poste, você não tá danificando o patrimônio de ninguém, não é Mas propriedade ele foi privada. lá na hora, entendeu? Acho que pode, se alguém... Ninguém vai pegar alguém e falar, oi, você colou um adesivo, mas eu acho que não deve poder. Menina, me deu uma taquicardia, eu saindo correndo. E daí eu fui por outra direção, que eu ia ser pega. E daí, entendeu? Tudo isso porque eu sou panicada ainda, entendeu? Comecei a ter uma Então crise. você foi atacada já por uma bike elétrica, entendeu? Então, se você atacar uma bike elétrica, a Jo também tem o direito de se defender. Tenho total direito de defesa, entendeu? Mas aí eu cheguei em casa ofegante, eu me refugiei num boteco, sabe assim? Eles não vão me reconhecer, entendeu? Sendo que eu, uma idosa na pandemia, praticamente uma senhora na pandemia. Tem um lugar que você vai já pegar seus adesivos. Podia patrocinar a gente, por sinal, gente. Super poderia. Alô, Pavunão da Lapa. Pavunão da Lapa. Pavunão da Lapa, porque o nome é maravilhoso. O nome é maravilhoso. Imagina. Ai, gente, eu quero apoio do Pavunão da Lapa, só pra gente falar. Cuidado, Pavunão da Lapa. Mas sabe por que eles chamam Pavunão da Lapa? Porque antes esse tipo de adesivo, que é adesivo térmico, que é barato porque é térmico, então não gasta tinta. Só tinha na Pavuna, numa lojinha da Pavuna. Eu ia pra Pavuna pegar o adesivo. Você tinha que pegar o metrô, é o último ponto do metrô. A Pavuna é muito longe. É um subúrbio carioca, né? Sim. E a Jo mora na privilegiada Zona Sul, então é muito longe da casa dela. E a Pavuna é no limite para não Rio de Janeiro, né? Do município, assim. É o último ponto da linha 2 do metrô. Eu ia para Pavuna comprar meus adesivos. São Paulo pensa assim, cidade de Tiradentes. Eu ia, pegava lá para pegar esses adesivos que eram super baratos. E necessários, porque a gente tá vindo, né, de golpe, de várias coisas, então... Nossa. Não pode ter preguiça para, né, resistir, gente. Atenção. E aí, outra resolveu comprar essa máquina e fez uma gráfica na Lapa. Só que daí, como o adesivo, todo mundo era apegado ao adesivo da Pavuna, eu acho que eles deram o nome de Pavunão da Lapa. Maravilhoso. E eu acho que tem uma outra coisa que falando dos carros elétricos, que é essa coisa que ele queria, aquela frota de... táxis autônomos, né? Que era o grande plano dele, né? Eu não sabia disso. Você que me falou. Tem um negócio desses táxis que ele queria fazer essa frota, e acho que ele até destruiu projetos legais que tinham a ver com carros elétricos, porque ele quer fazer essa frota de carros autônomos. E eu teria muito medo de entrar num carro autônomo. Eu também tenho muito medo, ele pode se rebelar. É muito doido. E eu acho que eu já vi, assim, eu já vi cenas, uma vez eu vi uma cena que era no Vale do Silício, ali, São Francisco, que era um engarrafamento desses carros autônomos, vários, que tipo, teve um cruzamento, e daí eles bugaram, porque um não queria passar, entendeu? Porque é uma coisa robótica, e aí não queria dar, um tava parado esperando o outro sair, deu um nó, e que ficaram parados, e alguém falava, isso só pode acontecer aqui. Só uma dúvida que me ocorreu. Por exemplo, outro ataque que o Elon Musk sofreu, né, nesses dias foi um ataque cibernético ao Twitter, que ele botou um nome de X. Isso é um dos motivos da gente odiar, porque eu adoro o Twitter. Ele sofreu 4 ataques cibernéticos nos últimos 2 dias, né, um bem grande, inclusive, de hackers. Por exemplo, um hacker pode atacar o computadorzão lá dos carros elétricos autônomos? Então, isso é um grande bafafá, que não vai caber para a gente contar hoje. Só que muitos desses sistemas automatizados, e aí o exemplo mais básico é até o seu aspirador de pó robozinho que está ligado no seu Wi-Fi, ele pode ser vítima de ataque hackers. E teve, no ano passado, eu acho que, se não me engano, pessoas que invadiram um sistema desses e o robô aspirador na casa da pessoa, é um horror. Começou a atacar e ser racista, e gritar, e ofender as pessoas da casa. E racista? Sim. Uma Alexa fora de controle? Era um robô, acho que era um aspirador, sei lá, qualquer coisa nossa, qualquer equipamento nosso que está ligado na rede, né, ele pode ser vítima. Uma Alexa pode ser hackeado, lógico. Sim, e isso é uma grande questão, porque a maioria desses equipamentos
automatizados e inteligentes, e que usam inteligência artificial, essas coisas, muitos não têm um mega sistema de segurança desenvolvido, porque seria pro seu aspirador de pó, entendeu? Não, Joey, porque assim, você é meio maluca, tá? Você é um pouco alemã paranoica. Fala. Muitos desses negócios também, eles têm objetivos de espionar as pessoas. Total, gente, total. Por isso que não tem segurança. Eles não fazem segurança porque não é interesse deles. Tem vários casos já desses robôs caseiros de denúncias de pessoas que viram que estavam sendo espionadas, né? Que o negócio liga sozinho. Aquele outro mané, Mark Zuckerberg, lembra que tiraram a foto que ele tampava a câmera dele com um band-aid? Esse cara é muito perigoso, está alimentando a extrema-direita mundial. Só que aí você fala, fascista, nazi, alemão, né? Amigo da extrema-direita mundial. E ele fala, mas eu faço carro elétrico. Exatamente. Mas, né, o carro elétrico é a credencial que ele tem para fingir Sim. que ele não é um monstro do mal. E ele é um monstro do mal. E a única credencial aceitável aqui nesse podcast é a credencial da coletividade. Exatamente, que ele não tem nenhuma. Ele não tem nenhuma. E a credencial, para acabar esse podcast, queria prestar uma homenagem ao porteiro do Berghain que barrou o Elon Musk. Você sabe dessa história, né? Ai, amo, porque ele é cafona. O Elon Musk tem uma fábrica aqui nos arredores de Berlim, que a gente, em outro episódio, eu conto tudo, que é uma fábrica criminosa, e ele desobedece várias leis. Ele estava em Berlim, e ele foi tentar entrar no Berghain, que você já deve ter ouvido falar, que é o clube de música eletrônica mais badalado, famoso do mundo, etc., que tem uma fila enorme e que eles barram geral. Muita gente é barrada mesmo para entrar. E o Elon Musk foi barrado. Não é maravilhoso? Isso foi assim, há uns 2 anos. Só que ele não assume que ele foi barrado, só que ele é tão burro que ele escreveu assim no Twitter. Estive no Berghain. Eles tinham estava escrito na parede, peace, paz. Decidi não entrar. E a gente sabe que a desculpa de quem é barrado é falar eu que não queria, né? Eu fui lá olhar a porta, sim. E aí, de lá, ele foi pro Kit Kat, que é um clube de sexo que também tá super turistizado, gentrificado, e lá ele foi aceito. E um amigo meu falou que tem uma amiga que trabalha lá, que disse que é verdade que ele foi lá. Então, ele foi barrado. Então, a gente queria dar nosso muito obrigado, Vielen Danken, Dankeschön. Valeu, amigo. Então que o levante contra Elon continue com mais um capítulo na próxima semana, né, Nina? E tomem cuidado com os seus robôs, que eles podem estar te ouvindo, tá? Fomos. Adeus. Beijos. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete o 60. pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida são Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.